Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude, Deus venha te recompensar tremendamente. E se esse vídeo, essa mensagem tocar no seu coração, você foi edificado, e se assim você desejar e quiser ofertar no nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Contribua com a obra do Senhor e creia que Deus vai te recompensar tremendamente em nome do Senhor Jesus. E o tema da mensagem de hoje é o fardo de Cristo. Eu oro para que essa mensagem faça sentido ao seu coração, que através desse vídeo o Senhor venha trazer um direcionamento para a tua vida em nome do Senhor Jesus. E antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero ler um texto para você que se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 4. E diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vou repetir esse último versículo. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Aleluia, glória a Deus. A mensagem que esse texto aqui de Atos, no capítulo 8, demonstra e traz para nós é algo poderoso. Porque aqui nós vemos a igreja primitiva, a igreja de Atos, sendo perseguida por conta do evangelho, da mensagem que ela estava pregando. Por conta do evangelho e da mensagem de Cristo, da cruz que eles estavam ministrando pela região de Samaria e da Judéia. Você vai ver que o propósito que cada um daqueles discípulos de Jesus e das pessoas que haviam se proposto a pregar essa mensagem, esse evangelho, trouxe para aquela igreja. E quando iniciamos a leitura desse capítulo, você vai ver que a igreja começou a ser duramente perseguida. E uma das pessoas que mais foram usadas para destruir ou tentar destruir, na verdade, a igreja primitiva, a igreja que havia se iniciado após a morte de Jesus, foi Saulo. E a Bíblia diz que ele era perverso, que ele lançava na prisão todos os homens e mulheres que ele encontrava, que estava pregando esse evangelho. E isso poderia trazer medo, temor para as pessoas que faziam parte dessas regiões. Só que o que eu acho muito lindo e é uma revelação que o Senhor traz nessa palavra que para aqueles que, de fato, haviam rendido a sua vida por esse evangelho, que, de fato, vivem esse evangelho, o medo e o temor, que a perseguição não havia poder sobre eles. Você vai ver que no versículo 4, a Bíblia diz que todos aqueles que foram dispersos por conta dessa perseguição, por onde quer que andassem, aonde quer que pisassem os seus pés, pregavam esse evangelho. Por onde quer que entrassem, ministrava o evangelho, a mensagem da cruz, o evangelho de Cristo. E você vai ver que grandes obras, milagres foram operados através dessas pessoas. Porque todas essas pessoas perderam as suas casas, deixaram as suas famílias, os seus familiares. E é aí que entra o papel principal, a importância principal de termos a vida alicerçada, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Porque para aquelas pessoas, para estes homens e mulheres que foram dispersados, eles não tinham mais um refúgio, um local aonde se refugiar. Então, naquele momento, Deus havia se transformado, se tornado tudo o que eles precisavam para continuar o seu chamado, para continuar o seu propósito de pregar o evangelho. Deus havia se transformado na força que eles tanto precisavam para pregar o evangelho. Se eles não tivessem cheios do poder de Deus, do favor de Deus, se eles não tivessem recebido, como lá em Atos 2 nós sabemos, o poder manifesto de Deus, eles não iriam conseguir continuar na sua caminhada, no seu propósito. Porque certamente iriam olhar para a perseguição, olhar para as dificuldades que era pregar o evangelho naquele tempo, e iriam desistir. E através disso, eles tinham duas opções. Ou olhar para a perseguição, ou olhar para o seu propósito. Se olhassem para a perseguição, iriam se esfriar, iriam se alimentar do medo que a perseguição gerada por Saulo estava provocando naquele ambiente. Ou colocar os seus olhos num propósito a qual cada um deles haviam sido chamados. E fazer de Deus o seu alimento, o seu sustento.
fazer com que a presença do Senhor fosse tudo o que eles precisassem para continuar no seu chamado. Porque ainda que eles estivessem sendo perseguidos, sendo caçados para serem até mesmo mortos, eles tinham a certeza de que eles não estavam sozinhos. Porque Cristo havia prometido antes da sua partida, antes da sua morte, que estaria com eles todos os dias, que enviaria o Consolador, que os direcionaria, que os revelaria toda a verdade, que mostraria para eles as direções que eles tinham que tomar, como agir, de que forma atuar, como pregar o evangelho. Então essas pessoas, elas não olharam para as dificuldades que estavam à sua volta. Elas continuavam olhando para a cruz de Cristo, continuavam olhando para o Senhor, continuavam se alimentando da confiança em Deus e da necessidade de pregar esse evangelho, porque sabiam que haviam milhares de pessoas que estavam naqueles ambientes, nessas regiões, que não conheciam esse evangelho. Então, ou eles continuavam olhando para Cristo e cumprindo o propósito que eles haviam sido determinados, chamados, escolhidos, ou por conta do medo da perseguição, recuariam, desistiriam dos seus chamados. Muitas almas deixariam de ser alcançadas, curadas, libertas, alcançadas por esse evangelho. E você vai ver que todas essas pessoas eram odiadas por estes fariseus, por estes doutores da lei, por essas pessoas que diziam que serviam a lei, que serviam os mandamentos do Senhor, mas na verdade odiavam. Mas todos eles sabiam que o ódio que essas pessoas sentiam não era por eles, mas por aquele a quem eles manifestavam, a quem eles representavam, que era Cristo. Então, ainda que eles eram odiados, estavam sendo cheios do amor de Deus. Ainda que perseguidos, não estavam sozinhos, porque Cristo se mantinha com eles, o Espírito Santo estava conduzindo a eles. Ainda que eles não tinham o teto, o sustento, Deus se tornava cada dia mais o sustento para cada um deles, o alimento a qual eles precisavam para continuar no seu propósito, na sua caminhada e na sua jornada. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nos dias atuais, a igreja continua sendo perseguida. Ainda que de forma diferente, ainda que de meios diferentes, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da sua igreja, continuamos sendo atacados, perseguidos, odiados por este mundo, odiados por pregar o evangelho, por pregar a mensagem da cruz. Então nós temos que olhar para essa igreja que não olhou para as dificuldades, não olhou para a perseguição, não olhou o perigo a qual corriam, mas mantiveram os seus olhares para Cristo, se fortaleciam no Senhor dia após dia. Não ficavam olhando para as dificuldades, mas continuavam a pregar o evangelho, continuavam a seguir o seu propósito, o seu chamado. Então, para nós hoje, Cristo está nos dizendo: mantenham os seus olhos a mim, busquem em mim o vosso sustento. Não fiquem olhando para o ódio que este mundo tem contra vocês, porque de fato não somos nós que somos perseguidos, mas é Cristo em nós. É a mensagem a qual nós pregamos, a qual nós evangelizamos as pessoas, que tem gerado o ódio deste mundo por nós. Então, assim como esses homens e mulheres que foram dispersos por conta da perseguição fizeram ao continuar pregando esse evangelho, eu e você hoje temos a necessidade de continuar pregando o evangelho aonde quer que a gente vá, aonde quer que a gente entre, seja qual for o lugar onde você esteja, pregue o evangelho, porque há sempre uma pessoa que está precisando ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem da sua cruz, porque nenhuma palavra que sai da nossa boca, ela volta vazia, ela tem destino certo. Então, se você buscar no teu meio, há sempre alguém que está precisando ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem do seu evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus aqui na terra. É através da palavra do Senhor que ele atua curando pessoas, restaurando pessoas, libertando pessoas. E um dos meios que Deus tem é a minha e a tua vida para fazer isso. Então nós temos que ser meio de Deus agir no nosso meio para curar, libertar e restaurar. E para que isso aconteça, nós não podemos estar com os nossos olhos focados no mundo, na perseguição que este mundo tem para nós, nas afrontas que o diabo traz para as nossas vidas, ou nas pessoas que ele levanta para nos machucar, para nos ferir. Lembre-se, é Cristo que está sendo perseguido na tua vida. E se nós fizermos como essas pessoas, como estes homens e mulheres que continuaram a pregar o evangelho, você vai ver o quão poderoso o poder de Deus será manifestado através da tua vida. As pessoas sendo tocadas, testemunhos sendo gerados, almas sendo alcançadas, pessoas curadas, libertas através da tua vida.
Porque foi assim com essas pessoas. Se você dá continuidade a ler o capítulo 8 e, consequentemente, o livro de Atos, você vai ver que coisas extraordinárias o Senhor operou através dessas pessoas, destes homens. Mas por quê? Porque elas continuavam buscando mais do Senhor, fazer do Senhor seu alimento, fazer do Senhor o seu refúgio, não olhando para as dificuldades, não olhando para a perseguição ou pelo ódio que as pessoas tinham delas, não. Continuava olhando para Cristo, para a cruz, para a mensagem da cruz, para o seu propósito, a qual elas haviam sido chamadas. E hoje nós somos consequência dos atos que essas pessoas fizeram, dos atos que esses apóstolos fizeram. Hoje nós somos alcançados por esse evangelho porque houve homens e mulheres que, antes de nós, não desistiram de pregar esse evangelho, não desistiram de pregar a mensagem da cruz, não desistiram de pregar a palavra do Senhor, mesmo sendo perseguidos. Então nós também seremos. Ainda que de formas diferentes, mas seremos perseguidos. Porque o diabo continua a nos perseguir. Para aqueles que foram chamados para pregar essa mensagem, o diabo atua perseguindo, caluniando, difamando, tentando nos tragar, nos matar. Mas se nós estivermos com a nossa vida alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, se estivermos nos alimentando da sua palavra, se estivermos com os nossos olhos elevados para os altos, que é de lá que vem o nosso socorro, nós não vamos cair. Nós não seremos derrotados. Muito pelo contrário. Nós seremos meios, portas do Senhor manifestar o seu grandioso poder no nosso meio. E aí veremos coisas extraordinárias acontecendo ao nosso redor. E através da nossa vida, o Senhor alcançando centenas, milhares de outras para a glória dele. Amém? Então, se você hoje está passando por uma perseguição, toma essa palavra. Não desista, não pare. Continue olhando para Cristo, se alimentando da sua palavra, confiando no propósito ao qual Ele te chamou. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar em todo tempo e a todo momento. E aí você vai ver o quão poderoso é atuar e trabalhar para esse Deus ao qual nós servimos. Amém? Não desista, meu irmão. Não desista por conta das perseguições. Continua firme no Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes cansa, dói, mas vai aos pés do Senhor e peça renovo, Ele vai te dar. Foi assim com Jeremias. A palavra diz que ele pregava a palavra, trazia as advertências que Deus queria para aquele povo, e o povo não obedecia, era perseguido, era maltratado. Jeremias foi quase destruído, mas ele continuou firme, e ainda que cansado, ele falou: Senhor, não quero mais, estou cansado, não aguento mais. E a palavra diz que Deus derramou renovo sobre Jeremias, colocou nele um espírito de inquietude, para que ele não parasse mais. E se você está cansado hoje por conta das perseguições, das calúnias, se coloque aos pés de Jesus hoje e peça renovo para você. Seja sincero com Jesus. Peça a Ele que revista você novamente, que dê força a você. E eu tenho certeza que Ele vai te renovar, e você vai continuar e vai prosseguir no teu chamado. Quem sabe atuar de uma forma mais gloriosa ainda. Mas não desista, meu irmão. Cristo conta comigo e contigo para pregar o evangelho aqui na terra. Há pessoas que precisam ainda ser alcançadas. Há vidas que precisam ser transformadas, e Cristo vai usar de nós, através de nós, para alcançar essas pessoas. Então não é tempo de parar, de olhar para trás, de olhar para as perseguições, para as aflições. O nosso foco é olhar para Cristo, buscar o reino dele e a sua justiça, e todas as demais coisas serão a nós acrescentadas. Amém? Então não desista, não pare, prossiga olhando para o alto. Coloca a sua dificuldade, os teus fados aos pés de Cristo. Entenda que Ele tem o melhor para você, que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Ele tem renovo para você, e grandes coisas Ele revelará para a tua vida, se você for fiel a Ele e continuar no caminho e no chamado a qual Ele determinou e chamou você nessa geração. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.